Olá, tudo bem? Eu me chamo Jefferson Dias, sou psicólogo clínico. Inicialmente quero agradecer a todos que estão me seguindo no Instagram, na minha página, Jefferson_Dias. Nós vamos estar iniciando um novo projeto, o Caixa Preta, onde vai ser uma série de temporadas sobre alguns assuntos que são relevantes à psicologia e também a você que está me seguindo no Instagram, que tem me perguntado, que tem me mandado mensagens, eu quero agradecer inicialmente. Nessa primeira temporada, nós vamos falar a respeito da psicologia organizacional, do gerenciamento de carreiras, né? E a gente vem trazendo algumas pessoas aqui que podem colaborar com as suas experiências. E para nós iniciarmos o nosso primeiro vídeo, eu quero agradecer a ele, que é meu amigo, Luiz Carlos Vieira da Fontoura, técnico em informática e marketing em mídias sociais. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Jefferson? Como é que está? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Para nós darmos um contexto a respeito do que vamos conversar hoje com o Luiz, nós temos um dado do Sebrae que de 2019 para 2020, 53% da população empreendeu no Brasil. Esse aumento gira em torno de 50 milhões de brasileiros que em um ano, Luiz, eles experimentaram ou estão tentando ou já estão empreendendo de uma forma mais robusta, vamos dizer assim. E o Luiz tem essa experiência, né, sobre empreender. Sim. Né? Conta para nós um pouquinho, Luiz, como é que é a tua história com o empreendedorismo. Bom, eu há 6 anos, né, eu trabalho como empreendedor. Né? Eu estudava na área de informática, né, fazia o curso na Federal, em Santa Maria mesmo. E aí surgiu a necessidade, porque eu sempre digo assim, ó, o curso que eu fazia era gratuito, né, uma universidade federal era gratuito, mas o transporte não era gratuito, a alimentação não era gratuita, né, a roupa não era gratuita, o curso era gratuito, mas eu tinha que ir até lá e tinha que frequentar a escola, né, a faculdade. Então surgiu a necessidade de eu, no mesmo tempo que eu estudava, eu teria que trabalhar, né? Porque como o curso era diurno, eu não podia ter um trabalho formal, né? Porque por causa dos horários. Então eu comecei a empreender, né? Comecei a estudar, eu mesmo estudar de forma autodidata, né? Com os recursos da internet, eu comecei a estudar, estudei muito, assim. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver que havia um leque de oportunidades, né? Isso, por um lado, é bom, por um outro lado, é ruim. Mas tu sempre teve essa veia empreendedora. Quando é que foi que isso te despertou assim? Jefferson, desde a infância eu sempre fazia alguma coisa em casa para vender, ou eu sempre pensava, eu brincava como se estivesse vendendo, fazendo, ou foi na adolescência, ou foi justamente por esse ponto da tua formação acadêmica? Quem de nós nunca, quando criança, né, não fez uma banquinha lá e vendeu limonada, né? Eu já fiz isso. Mas é brincadeira de criança, sabe? Eu vi muito a minha mãe, ela é empreendedora, né? Vi a minha mãe ali, os passos que ela teve que enfrentar para abrir negócio, abrir comércio. Uns deram certo, uns deram errado. Então, talvez seja dessa vertente aí que eu peguei essa veia empreendedora aí, né? E acredito que seja isso, né? Talvez a necessidade também me levou, né? Como eu comentei na pergunta anterior, a necessidade que me impulsionou para mim enfrentar o mercado. Partindo dessa necessidade que te impulsionou para empreender, tu percebe isso assim com outras pessoas que empreendem também? Tu percebe assim que a maioria teve esse start por necessidade, por alguma questão assim, ou foi alguma coisa planejada, pensada? Como é que tu vê isso? A maioria delas, eu vejo que a maioria delas sim. A maioria delas tem esse start pela necessidade.
né? Trabalham, mas paralelo tenham uma atividade, né? Tentam empreender numa atividade paralela ao trabalho. Um ponto bem importante que eu vejo, que é uma crítica que eu faço, sabe? A universidade, ela não te ensina a ser empreendedor. Era a minha próxima pergunta. Por quê? Porque você entra dentro da sala, você aprende a parte técnica, né? Como operar, como programar, como construir, mas na parte de colocar e criar aquele produto, mostrar aquele produto, vender aquele produto e transformar aquele produto em dinheiro, né, que é o que realmente importa, todo mundo monetizar. Você, na sua formação, teve cadeiras que eram de empreendedorismo? Tive. Tive cadeiras que eram de empreendedorismo, mas como eu falei, é muito distante da realidade, né? Porque a realidade acadêmica, tu tá dentro daquelas 4 paredes ali, o professor ele diz, faz isso, faz aquilo, eu quero que vocês montem uma empresa, né, fictícia para vender tal produto e tal, mas quando você vai pro mercado realmente, né, é mais difícil, é mais complicado, porque o mercado ele tem uma linguagem que eu sempre trago comigo, o mercado ele é absoluto. A vontade do mercado ela é absoluta. Ou ele te recebe, às vezes ele pode te receber de braços abertos, às vezes ele pode te empurrar de volta. Então, o empreendedor ele tem que estar preparado para isso. E dentro da tua área, Luiz, assim, tu percebeu que o mercado te recebeu de braços abertos ou tu precisou fazer várias avaliações e mudar muita coisa daquele start inicial? Eu acho que o mercado ele não foi rude comigo, mas também não foi de braços abertos. Eu tive que ir conquistando aos poucos, sabe? Eu me formei em técnico de informática e quando eu fui para o mercado, aquilo que eu tinha aprendido lá, eu fiquei perdido, porque o mercado não absorveu aquilo que eu tinha aprendido. Aprender a colocar em prática, aprender a monetizar aquele conhecimento. Eu acho que essa é a maior dificuldade, é você aprender a monetizar aquilo que você aprende na universidade, na faculdade, no curso, entendeu? É aprender a transformar aquele conhecimento em dinheiro. Levou muito tempo para você, dentro do mercado, perceber isso? Como é que foi assim, essa tua experiência até aprender a monetizar a tua formação, né, para que ela pudesse ser absorvida no mercado? Comigo levou um tempo, porque quando você vai para o mercado, você aprende a lidar com algumas coisas, com algumas, não é coisas, algumas áreas, você tem que aprender, vou ser bem claro, você tem que aprender a lidar com o cliente, né? E o que o cliente é? Uma pessoa que tem sentimentos, né? E sentimentos são bons, são ruins, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes tu combina algo com esse cliente, né? E o cliente ele não corresponde àquilo que foi combinado. E aí você vai ter que começar a lidar com isso, né? Por exemplo, o cliente disse para você passar aqui, passa aqui na sexta-feira que eu vou te pagar. Daí tu passa lá na sexta-feira e ele não te paga, entendeu? Então tu tem que ir aprendendo a lidar com isso. Aí tu tem que começar a colocar regras no seu negócio. Tu chega no mercado, tu começa a tomar as pancadinhas, né? Começa a tomar as pancadinhas e se tu for esperto, tu aprende e entra dentro daquele quadro, né, que o mercado vai te impondo. Ou você coloca limites ou o mercado ele te expulsa. É como se o mercado tivesse uma linguagem e durante a tua formação tu tivesse uma outra, vamos dizer assim, e que após a tua entrada no mercado, então, Luiz, tu precisa adequar essa linguagem para viabilizar toda a tua formação para você trabalhar naquilo que foi preparado lá por 5, 6 anos, seria mais ou menos isso? Exatamente isso. É aquela máxima que a gente conhece, né? A teoria é uma coisa.
Lidar com pessoas é uma arte, né? Você tem que saber lidar, você tem que saber chegar, você tem que saber apresentar, né? Você lida com preconceito, você lida... Na minha área, falando da minha área, né? A área da informática é os gurizão que trabalham com computador, entendeu? Então, tipo assim, não te levam muito a sério, então tem que aprender a lidar com isso, né? Se impor muitas vezes, mostrar, às vezes a pessoa te chama como técnico, mas ele quer te ensinar, entendeu? E aí tu tem que ir jogando com ela. Me veio 2 perguntas aqui que eu fiquei bem curioso, né? Dentro da tua área. Primeiro, como empreendedor, como é que é fazer essa gestão de emoções, né? Porque como tu diz assim, tu falaste de um exemplo assim, eu combino com o cliente um pagamento, chego no dia combinado, ele por algum motivo não me paga e coloca um novo prazo, né? Como é que empreender e gerenciar emoções, como é que é para ti? Não é fácil. A gente tem que... E isso não se aprende. Se aprende na prática. Na teoria você não aprende. É lá com o cliente. É lá com o cliente. Então, é difícil porque na época, quando eu comecei, eu era casado, mas não tinha filho, né? Mas tinha já uma responsabilidade. Tinha que pagar a conta da luz, tinha que pagar a conta da água. Então, quando o cliente dava para trás... E a gasolina nem era tão cara. Eu nem tinha carro, eu dava de ônibus, entendeu? Então, quando eu via esses tipos de não, eu ficava com raiva às vezes. Ficava com raiva. Às vezes, eu lembro de uma situação que foi numa sexta-feira que o cliente disse para mim buscar o dinheiro. Tá. Foi verídico. Foi verídico. E sexta-feira eu fui lá 9 horas da noite e o final de semana estava se aproximando. E eu sem nada de dinheiro na carteira. E eu precisava daquele dinheiro. E aí eu fui lá 9 horas, não tava o senhor, tava a esposa dele, eu tinha tratado com o senhor. Fui lá 9 horas e nada. Fiquei lá esperando. Se fosse numa outra situação eu ia embora, mas eu precisava do dinheiro, né? E aí, como é que você diz assim, de insistência, né? Eu esperei. Aí o senhor apareceu lá, ele tinha marcado outro compromisso, marcou 2 compromissos na mesma hora, né? E me deixou, resolveu outro e deixou eu. Quais seriam as tuas sugestões, quais seriam os teus conselhos, né? Para quem quer empreender, assim, né? Partindo dessa tua experiência que tu não tinha capital de giro, tu começou do zero, né? Empreendeu impulsionado pela necessidade inicialmente, né? Sim. E te encontrou, né? Sim. Né? É feliz dentro do empreendedorismo. O que tu diria para quem está iniciando? Bom, primeiro de tudo, assim, eu penso que empreender é tu pegar o teu conhecimento, encaixotar e poder oferecer aquele conhecimento para as pessoas. Isso é empreender, né? E aí se o ouvinte está olhando para nós, mas eu não sei o que fazer. É algo simples que a pessoa pode fazer para saber em que área ela pode empreender. O que mais pedem para você? Quando alguém tem algum problema, alguma dificuldade, o que eles chegam para você e perguntam? Sabe? Quais os elogios que você recebe? Como tu toca bem. Tu toca bem piano, hein? Sabe? Ou, me ajuda aí, eu tô passando um problema lá na minha casa, na minha família, sabe? Comece a observar o que as pessoas perguntam. Você tem que pensar como que você poderia pegar essa necessidade dos outros, transformar em produto e, por último, né, monetizar isso. Porque o empreendedor, no fundo, ele quer dinheiro no bolso. Né? O empreendedor que quer fazer Quem não quer? O empreendedor que quer fazer coisa, fazer por hobby, sabe? Eu vejo muita gente, eu vou começar um canal, mas eu vou fazer por hobby, sabe? Mas quando pingar lá os primeiros R$1.000 lá, ele vai ver que ele vai mudar esse hobby por profissão mesmo, sabe? Então, assim, o primeiro conselho, comece a observar o que as pessoas lhe pedem, sabe? E o segundo é estudar, sabe? Isso não quer dizer estar dentro de uma sala de aula, dentro de uma universidade
ou fazendo um curso no Senai. Mas estudar, a internet, ela nos oferece assim, ó, um leque grande de estudos que a gente pode exercer. E outro ponto bem importante, cara, observar as novas profissões que estão surgindo, tá? Deixar um pouco as profissões antigas. A gente só pensa, eu quero ser médico, eu quero ser psicólogo, eu quero ser enfermeiro. Tem muita profissão nova surgindo, sabe? A minha profissão é antiga. Então observar, sabe? Ficar ligado nas novas tendências, sabe? Porque a gente é acostumado a se apegar naquilo que é mais próximo a nós, e a gente se agarra àquilo e não olha para as novidades. Então observar as novidades. O empreendedor, ele precisa observar a inovação, ele tem que ser um inovador. Perfeito, perfeito. Estamos iniciando o Caixa Preta, né, com a temática nessa temporada da psicologia organizacional, e foi muito importante te ouvir, né, ouvir um pouco da tua história, das tuas experiências, da tua visão de mundo, né, e nós queremos agradecer por você estar nos acompanhando. No próximo Caixa Preta, nós vamos ouvir o depoimento de uma pessoa que está em formação. Quais são os desafios que esse estudante universitário tem diante da experiência ou talvez da formação? Como é que ele vê, né, essa inserção no mercado de trabalho? Quero agradecer a audiência de todos e te espero aqui. Até lá, um abraço.